eu sabia que eu precisava alcançar pessoas. É uma situação até que eu digo assim, estratégica, porque quando você tem um sotaque muito marcado, você pode tanto agradar um público geral, quanto apenas ficar naquele estado ali. Aquele nicho, né? Aquele nicho de pessoas. É muito comum no meu estado você ter pessoas que dedicam conteúdo apenas sobre a cultura local, que é muito bom, só que você fica só lá. Você fica restrito àquela parte geográfica ali, né? E aí você acha que você está crescendo, mas o que acontece é que as pessoas que estão te acompanhando são as pessoas de lá. Você não está levando para fora aquilo. Sim. E aí eu fui entendendo que, na verdade, o processo é o contrário. A gente tem que tentar crescer primeiro de fora para você ser valorizado por dentro, para dentro, né? Não é nem que tentar, é uma forma de crescer, digamos assim, mais, né, que você alcance públicos e até marcas, né, de uma maneira mais interessante. Então, o efeito, conforme eu fui crescendo depois, foi sendo assim. A gente vai sendo visto lá fora, no caso, nos outros estados, né? E aí as pessoas vão ficando sabendo de parentes ou de amigos, e aí, poxa, ele é daqui de Marabá. Né? Aí passa a ter outros olhos também, né? É engraçado isso. Mas, sobre a pergunta, eu passei a testar a voz do Malcolm, não fazia ideia de como é que teria que ser. Ah, foram testes. Foram testes, eu fui... Só que eu queria, como eu não tinha nenhuma experiência com a questão de alterar a voz, de criar uma voz do zero, assim, eu ia mesmo na base da experimentação, assim, e tal. Entendi. E eu fui tentando uma voz que fosse diferente da minha. Só que no início, quando você pega os primeiros vídeos do Malcolm, ela é bem parecida com essa voz que eu tô falando, assim. Ela era só mais um pouco assim, mas não é tão diferente, entendeu? Entendi. Hoje já tem... Até aqui tá difícil, que eu tenho... A voz do Malcolm é mais difícil pra fazer ao vivo, porque eu tenho que fazer um aquecimento de 1 minuto até chegar no tom que eu gosto. Você faz, né? Porque tem a voz do Ozzy, que é assim, é coisa mais tranquila, né? Não tá no tom ideal, mas ela é mais moleque. Mas tem a voz do Luther também, que eu faço uma força melhor. Tem a voz do Ed, que é um pouco mais grave. Mas a voz do Malcolm, que é mais ou menos nesse tom, às vezes eu tenho que fazer um grande aquecimento. Aqui não tá boa ainda, tá com um pouco de sujeirinha, mas é aquela coisa, então, calma aí, deixa eu entender coisas que eu não sabia, essa curiosidade. Você tem um procedimento que você faz os aquecimentos antes de fazer as suas gravações. Faço, exatamente. Até porque isso é uma curiosidade. Eu acho que você grava sem fazer voz nenhuma e a voz é a última coisa, né? Os vídeos que vão pro Reels, pro feed, que as pessoas conhecem, né? Aquelas grandes histórias, elas são... Primeiro, eu filmei sem nada. Não faço a voz ali simultaneamente, até porque seria muito difícil. Claro. Teria que ser... Aí eu teria que ser Deus mesmo pra saber o que o cachorro tá pensando, né? O que acontece é que depois que eu coletei todas aquelas imagens, eu vou depois passar pro telefone e selecionar, que eu descobri que a palavra é decupagem, né? De você selecionar o que é proveitoso, né? E aí e aí eu vou selecionar o que pode virar uma história e o que não pode. E aí sim, depois de que eu já fiz todo o corte das cenas e unir ali, eu começo a roteirizar com a minha própria voz. Escrevo o roteiro, eu já vou anotando com a minha própria voz. Encaixando direto. Eu tô aqui colocando a cena, eu falo assim, nessa cena eu não sei ainda o que eu vou falar, mas eu quero que o Malcolm, quando ele olha pro Ozzy, que tem que ter essa virada e essa piadinha aqui. Entendi. Porque vai dar a entender isso, entendeu? Aí depois eu vou escutar minha anotação de voz no próprio vídeo, e aí eu faço a voz, eu vou encaixando as vozes. Você então, mesmo entendi a estratégia. É uma forma até de otimizar o tempo também, né? Pra não ficar... Porque eu tenho uma questão de distração, então pra eu não ficar indo no bloco de notas e depois esquecer que eu tava fazendo isso, eu já vou anotando tudo no mesmo aplicativo, na medida do que eu posso, né? Perfeita a estratégia. Tô falando muito rápido, tá dando pra entender? Não, tá ótimo. Vou atropelando mais depois. Mais rápido do que eu, com certeza, a gente é difícil, então... Mas aí, voltando à questão da voz, né? Fui testando, fazendo assim e tal, depois fui afinando um pouco mais pra tentar encontrar o tom do Malcolm, né? E aí, mas eu não sabia por que eu tava fazendo dessa forma. Mas tem uma razão muito séria nisso que depois eu fui entendendo. Porque o Malcolm, ele é um cachorro salsicha. Sim. E todo cachorro salsicha, na grande maioria, eles têm uma coisa que você vai segurar ele assim. E ele faz assim, ele fica... Resmunga. Ele fica resmungando, né? Uhum. É como assim, tá fazendo uma força aqui. E a coluna, cara. Tô sustentando a coluna, entendeu? Então, era muito inconsciente isso, porque eu olhava pro Malcolm e tentava encontrar uma voz pra ele. E o que me via era isso na cabeça. Mas não consegui racionalizar pra pensar, não, eu tô me esperando no som que ele faz de carregar uma coluna extensa. Depois que eu fui entender que era isso. Sim, que fazia... Perfeito. E aí, quando eu finalmente entendi que era isso. A voz do Malcolm, conceitualmente, é ele carregando uma carroceria imensa, né? Que é a coluna dele. Por ser um corpo extenso, um salsichinha. Eu só fui trabalhando nessa característica mesmo de ser uma voz como se estivesse carregando um peso muito grande, né?
né? Tanto que quando meus amigos estão comigo e eu tô fazendo força de alguma coisa, eles percebem, ó, fez a voz do Malcolm aí. Ah, pô. sem querer, né? Eu vou me levantar aqui. Né, sai muito naturalmente isso. Então, a voz do Malcolm, ela representa mais isso. Tanto que A voz do Luther também tem um pouco disso, né? ela tem um pouco tom disso. diferente, mas eu quis também levar a mesma característica, né? Não pode ter mais de uma família salsicha que eu tô ferrado. Não, tá bom já. É o que Ficar dá. rouco. Eu vou ficar rouco. Mas é legal isso, porque assim, até essa transição do Malcolm ficando mais velho e você modificando um pouco a voz, faz todo sentido. Porque as Sim. pessoas, quando é criança, né, a voz vai mudando até você ficar adulto. Então, Isso, fez sentido também, assim, obviamente, que pra toda a história, essa coisa da voz ir aperfeiçoando tem sim, até um sim. sentido. É. Mas assim, teve quando você se deu conta, assim, que as coisas começaram a viralizar, como é que foi isso? Foi meio que da noite pro dia ou foi um processo gradual? Você teve alguma estratégia que você usou pra alavancar isso? Rolou uma estratégia ou foi muito natural ou foi tipo um susto, né? Que hoje em dia a gente vê muito assim, que às vezes com um vídeo da noite pro dia a pessoa viraliza e aí começa a ganhar muitos seguidores. Como é que foi tipo, esse momento? Eu chegava do trabalho, né, e os vídeos que eu fazia lá no início mesmo eram vídeos no meu tempo livre de trabalho, né? Eu chegava já cansadão, assim, final do dia já em casa, e aí com o que eu filmava ali mesmo, já ia editando e postava às vezes tarde da noite, umas 10 horas da noite e tal. Aí, mas tinha uns comentários que eram muito do que eu tava editando ali. Eles viam, a minha preocupação era ver se as pessoas iam reparar o valor que eu tava enxergando naquela edição, sabe? Que já eram vídeos já começando a ser trabalhosos, mesmo no sentido de ter um roteirozinho ou de ter uma certa graça, assim. E as pessoas iam elogiar, nossa, que criativo, que não sei o quê. E aquilo foi me estimulando a continuar fazendo aquele legal, tipo né? de vídeo. Positivo. O feedback ele é muito importante, né? Claro. Pra gente, né, saber o que ajustar ali, pra onde mirar ali uma evolução. Então, eu fui percebendo que as pessoas elas elogiavam, mas o alcance, naturalmente, ele, né, não se tinha, assim, uma dimensão de que se algum vídeo ia viralizar em algum momento, né. Na época, o algoritmo do Instagram, que era a principal rede social que eu usava, era só ela, na verdade. Não tinha essa característica de viralizar num Reels, não tinha o Reels. Na verdade, tinha na época era IGTV. Que era uma proposta de ser vídeos longos no Instagram, né? Não tinha essa pegada de o seu vídeo viralizar pra parecer no Explorar. Não era muito simples disso acontecer, eu não acho que nem existia isso. Até porque o TikTok veio depois também. Mas eu percebi que teve um vídeo que eu fiz, que era o Malcolm tomando um xaropinho, né? Que ele ele tava com espirro reverso, aí eu levei ele na veterinária e levei ele na farmácia. E aí eu fui acompanhando, intuitivamente eu fui filmando o que tava acontecendo, né? E depois eu peguei tudo que eu filmei e fiz uma historinha, né? Ele tentando lamber o remédio sozinho, ele tomou o remédio sozinho, até foi divertido isso também. E aí eu postei o vídeo e teve um retorno muito acima da média, assim, né? Mas assim, orgânico mesmo, mas coisa de, assim, de 2.000 views, assim, e, sei lá, 30 comentários. 30 comentários, e, poxa, isso aqui foi muito acima, já é uma coisa representativa. E aí foi quando eu fiz uma coisa que hoje eu tenho coragem de falar, porque na época, pra mim, mesmo não ter sido nada demais, eu tinha muito receio, porque eu queria provar que o meu conteúdo era valoroso e que ele poderia crescer organicamente. E aí eu tive a ideia de impulsionar os meus vídeos, pagar pro Instagram e impulsionar o vídeo, né? Sim. Pô, esse vídeo aqui deu muito certo. Eu vou colocar aqui R$30 pra ver se mais pessoas vão gostar dele. E aí eu lembro que esse vídeo começou a impulsionar e, cara, começou a chegar gente. E assim, nossa, que legal, Pô, faz então mais, faz mais. Foi perfeita. Foi perfeita. E viciante também, Cara, porque que legal. você aplica R$30 e vê que tá dando certo. Bota mais 30, Aí né, eu, irmão? meu Bota salário, mais 30, eu mais lembro que 50. Exatamente. E aí, eu falei, mas aqui tá certo, eu não tô comprando seguidor, eu tô justamente colocando meu vídeo num palco para as pessoas verem, né? Sim. E quem gostar, passa a seguir. E aí eu comecei a colocar mais R$50 e mais gente chegando e coloquei, cara, vou colocar mais 5, Maneiro. vamos ver até onde eu posso chegar. E mais gente chegando. Que bacana. E Então, eu esse vídeo lembro foi um que divisor de águas aí cara, pra você, eu né, lembro cara? que até os 50 mil seguidores foram muito por causa desse vídeo que eu impulsionava e teve uma época que eu gastei uma parte grande do meu salário com impulsionando esse vídeo. Que eu queria saber até onde dava pra chegar, entendeu? Sim. Porque eram pessoas que estavam consumindo, elas iam chegando e consumindo os outros conteúdos também. Claro. E pessoas, reais que gostavam de mim, né? Cara, é legal você falar isso, porque é realmente um grande tabu essa coisa do impulsionamento, né? Ainda mais para criadores de conteúdos. Porque hoje em dia a gente vê muitas marcas que fazem isso, né? Que é mais comum, mas criadores de conteúdo impulsionarem soa como uma coisa meio estranha, né? Pô, você tá impulsionando você, né? Isso. Soa uma coisa meio assim. Só que, você vê que foi uma estratégia que fez todo sentido. Fez todo sentido. Quando você olha para trás, você fala, cara, foi tão inteligente, né? Isso que você fez, que, olha o resultado hoje em dia, né? E os algoritmos eram diferentes Totalmente. no passado, né? Sim. Então, essa foi a estratégia que você encontrou pra ter visibilidade, né? Pra ser visto. Exato. Pra ter sua arte, né, vista, Exato. né?
divulgada. E estando lá no Pará, a gente fica meio carente, assim, de ter uma pessoa que tem uma visão, que vai te dar uma atenção, que pode te dar um direcionamento, assim, pra onde seguir. Então, essa foi uma forma que eu encontrei de tipo, pô, vai que eu chamo a atenção de alguém, né? Eu já tinha essa coisa, assim, todo mundo tem um pouco de, poxa, vai que alguém gosta do meu conteúdo e queira me ajudar nisso, queira, né? E a intenção por trás disso era de ser visto por alguém ou de simplesmente de alcançar mais pessoas, né? E aquilo foi me preenchendo e me dando esperança de que um dia eu poderia viver disso, né? Eu tava pagando por um conteúdo que eu sei que eu poderia fazer muito mais e muitos melhores. E foi que eu comecei... Nessa época era só investimento, né? Era investimento, cara, Não tinha investimento. nada, tava ali... Mas é legal que mostra para as pessoas também que não tem regra, não tem receita de bolo. É. Você vê, as pessoas, cada um faz uma estratégia, as pessoas testam, e é isso. Às vezes acontece, funciona para um, não funciona para outro, porque é isso. Na verdade, os conteúdos são diferentes, as estratégias são diferentes. Os algoritmos também estão sempre mudando, Isso. né? Então, assim, pô, muito legal você falar isso. Nessa questão de funcionar, deu até uns 50 mil seguidores por aí, e aí eu comecei a criar a série do Malcolm e Jorge, que já foi fazer uma coisa mais ambiciosa, digamos assim, com as minhas limitações, mas de fazer uma novelinha pet, né? E aí também começou a vir os orgânicos também. A novelinha né? pet veio daí, então. Veio daí. Esse vídeo deu certo, eu vou começar a fazer já tinha um monte de vídeos na galeria do telefone, eu comecei a editar eles já com esse propósito de fazer uma novela pet, que eu nunca tinha visto, eu acompanhava outros perfis, mas eu nunca tinha visto alguém fazer uma novela com comportamento natural de pet, assim, sabe? Você criar uma história que dê uma identidade, assim, que pareça que realmente aconteceu, sendo que os pets só estavam sendo eles mesmos na rotina deles ali, né? Sim. E que tem reviravoltas, tem descobrimento, um gato descobre que é filho de um comandante do bairro, que aparecia que era um gato da vizinhança que vinha no telhado, e eu filmando tudo, assim, era coisa... Se eu tivesse como ter filmado a parte de bastidores que eu filmando, cara, você vai ver eu agachado em muitas cenas, eu na janela, assim, encontrando o ângulo pra pegar. A captura das imagens, a gente sabe que é uma outra parte até que a gente tem que entrar, né? Eu acho que não é nem isso. Ideia. Uma curiosidade que eu queria... Uma coisa que eu não sei sobre você, queria muito saber. Você fez algum curso de cinema? Você fez alguma... Nenhum. Porque assim, você realmente tem um olhar, né, que é cinematográfico, que é diferente. Você tem essa coisa de ter um enredo que tem, sabe, a parte quente, a parte... nem sei qual é o vocabulário, mas dá pra ver no seu conteúdo que ele é bem elaborado. Não só o roteiro, que ele tem a parte alta, a parte quente, que envolve a pessoa que tá assistindo, mas os cortes, a edição, o olhar da câmera. Tem muita coisa especial que faz o vídeo ficar, meu Deus, tipo assim, que conteúdo bom. E as pessoas ficarem presas ali, querendo assistir ininterruptamente. Ó, gente, isso aqui é só uma prévia. Pra ver o episódio completo, corre lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e, ó, aperta o play. E o sininho, cara? E também ativa o sininho.